Fala, nação flamenguista, saudações. Pessoal, ontem teve a apresentação do Andrés Pereira, né, pelo Palmeiras. Desejo muita sorte a ele na nova caminhada dele. Só que a própria mídia, né, paulista, né, como Opina Porco, como o Marcini, ele foi perguntado sobre a falha, né, de 2021, que ele falhou contra o Palmeiras, né, e ele respondeu, né, que já ficou no passado e tal. Mas a mídia paulista continuou preocupada, que estão se falando aí de uma final entre Flamengo e Palmeiras pela Libertadores, e eles estão com medo de repente o Andrés falhar contra o Flamengo. Eu acho isso um absurdo estar colocando o atleta nesse nível, né? Então vamos ver o que eles falaram sobre isso aí e vamos ver também uma comparação, né, sobre Felipe Luiz e Abel Ferreira sobre questão de salário, beleza? Não, não é que eu não sou fã, ele é bom jogador, joga bola. Eu fico um pouco receoso da questão emocional, né? Da questão dele, né? Com aquela história de Flamengo, de 2021. Eu fico um pouco receoso com isso, tá? Mas é uma questão minha, tá bom? Não é questão campo e bola, beleza? É só sentimento meu, pouco importa, pouco interessa, né? Galera, vamos dar o like, vamos sim. A capacidade do jornalismo brasileiro de tornar um momento que é para ser especial, um momento que é para ser histórico, simbólico, que é para ser ali um momento de celebração, em algo extremamente desagradável. Por quê? O que alguns jornalistas fizeram hoje com o Andreas Pereira durante a coletiva de apresentação no Palmeiras foi uma grande falta de respeito, uma grande falta de empatia, um grande absurdo. E por que eu falo isso? Porque o foco da coletiva de apresentação de um jogador, ele deve ser o momento ali da mídia apresentar o jogador para sua torcida, perguntando quais as suas expectativas, perguntando o que motivou ele a estar aqui. Só que, na verdade, a coletiva do Andreas Pereira hoje, ela acabou se transformando em um retrato desagradável da pobreza da nossa imprensa. Pobreza essa que ficou muito claro e muito nítida que falta um arcabouço para elaborarem perguntas que sejam mais pertinentes, nos tragam um enriquecimento tático de quais as características primordiais do jogador, como que o jogador pode colaborar para a equipe. Alguns jornalistas tiveram a decência de fazer perguntas como essas, mas nós tivemos 3 perguntas em 15 minutos de coletiva. 3 perguntas que foram perguntas extremamente desnecessárias. A primeira delas, o jornalista começou com essa frase aqui, para relembrar o que aconteceu em 2021. Você está marcado na história do Palmeiras, querendo ou não, jogando pelo Flamengo. O Andreas ele foi muito sincero na sua resposta e muito direto. O jogador respondeu o seguinte, né? Ao primeiro questionamento: o que aconteceu ficou no passado. Cheguei nesse grande clube e quero escrever minha história aqui. Ou seja, o Andrés Pereira ele foi direto e reto, curto e grosso a respeito dessa pergunta. Depois apareceram outras 2 perguntas nesse intuito, de colocar o jogador na parede em relação ao que aconteceu em 2021. Ah, Neto, mas você acha que não é função da imprensa esclarecer o porquê dessa vinda repentina dele ao Palmeiras e não ao clube que seria o clube do coração dele, o Flamengo? Mas espera aí. A pergunta aqui não se trata sobre, por que você não veio pro seu clube do coração, que é o Flamengo, e acabou vindo pro Palmeiras? Ele não foi questionado a respeito disso. Só focaram na falha que o jogador teve em 2021. E aí eu acho que é um retrato extremamente desnecessário da nossa imprensa. O jogador tá ali, de boa vontade, inclusive ele foi muito educado nas respostas, tá?
porque ele foi perguntado 3 vezes sobre isso. Na segunda vez eu já iria... 32 eu ganho 3. Porra, eu não quero, não tenho a pretensão de ganhar logo os 32 dele. Mas tem que ganhar um número mais robusto, né? Muito parecido com o que eu acho que o Felipe deve estar pensando. Porra, ele sabe que ele não está no estágio da carreira para já ganhar os 3 milhões do Abel Ferreira. Mas, porra, ele é técnico do Flamengo, que é reconhecidamente o time mais forte do futebol brasileiro no momento, melhor até do que o Palmeiras. Vai fazer um ano já. Então está na hora do Flamengo dizer, ó, temos que te valorizar. E aí é que eu vou falar da questão do percentual. Você tem que esquecer, assim como o JB deveria ter esquecido o meu 3 em relação ao 32 do Márcio e me dado um salário de repórter já de primeira linha, ainda que menor do que o do Márcio, o Flamengo não pode também chegar agora e dizer assim, mas eu passei de 300 para 1 milhão. Puxa vida, olha o tamanho do aumento. Não interessa. Todos os técnicos de ponta estão ganhando mais do que isso. Quanto vocês acham que o Sampaoli veio ganhar no Atlético? Aliás, já está tomando uma porrada do Cruzeiro aqui. O Caio Jorge fez um gol. O Caio Jorge que disse, olha, duvido que o Sampaoli ganhe menos do que 2 milhões. Quanto vocês acham que ganha o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro? Duvido que ganhe menos do que 2 milhões. Então, essas coisas, o Flamengo precisa ter essa grandeza, precisa ter essa noção. Foi um investimento do Flamengo e do próprio Felipe, mas agora tem que chegar e dizer o seguinte, vamos botá-lo no patamar dos grandes treinadores. Não nos 3 milhões do Abel, mas, pelo menos, nos 2 milhões. Pelo menos. Que é quanto ganha o Sampaoli, o técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro e outros mais. Os técnicos de ponta, hoje em dia, estão ganhando todos entre 1,5 milhão e 2 milhões, pelo menos. Pelo menos. Então, eu acho que ele precisa fazer isso. Não pode cometer o erro que o JB cometeu comigo. O JB me deu 50% de aumento. 50% de aumento. 50% de aumento, de 3 eu passei para 4,5. Na época, mal pagava a gasolina do meu Fusca. Eu tinha um Fusquinha e eu ia trabalhar com o meu Fusquinha. Eu ia para os clubes cobrir com o meu Fusquinha. Eu ia para o JB com o meu Fusquinha, voltava para casa com o meu Fusquinha, pagava gasolina. E aí eu cheguei um dia e disse para o João, ó, não está pagando a gasolina do meu carro, eu vou parar. Ele ficou de, não, peraí que eu vou ver, mas eu conheci. O João tinha muita dificuldade de conseguir alguma coisa lá dentro no esporte. Porque o JB sempre foi muito snob em relação ao esporte. Então, você conseguir aumentos bons do pessoal do esporte, eu não culpo o João, não. Eu sei que era difícil. Só que eu aí disse, não, eu vou parar e pedi demissão. E aí, no dia que eu pedi demissão, o Globo me ligou. Foi assim. Eu estava escrevendo a minha última matéria na redação do esporte do JB, tocou o telefone, era o Zé Antônio Guerrain, que cobria Vasco comigo nessa época. Estamos falando de 79. Me disse, olha, o Celso quer conversar com você. Celso Tiberê, então, editor de esportes do Globo. Eu fui para lá, o Celso saiu me dando logo de cara um salário de 17, dizendo, olha, isso aqui é só para você largar. Daqui a 3 meses eu te passo para pelo menos 21. Acabei indo para o Globo, que, aliás, acabou sendo uma das decisões mais bem resolvidas da minha vida, porque eu fiz a minha carreira inteira no Globo. A minha carreira, o pessoal que me conhece de televisão acha que a minha carreira começou na televisão. Televisão, gente. Quando eu fui para a televisão, já era uma diversão. Eu já tinha feito a minha carreira no jornalismo impresso, na época que o jornalismo impresso fazia diferença. Então, em relação ao Felipe, eu acho que o Flamengo precisa saber valorizar o Felipe. E o Boto, que é um negociador que no início a gente sentiu que era um cara com uma mentalidade meio de time pequeno, aquela mentalidade do tipo, não, eu compro barato para vender caro, esse cara precisa perceber, eu acho que ele já percebeu pelos reforços que ele trouxe recentemente, que o Flamengo é outro patamar, como bem dizia o Bruno Henrique lá em 2019. Então, está na hora
de o Flamengo reconhecer e dar um bom salário, muito bom salário. Me parece que a ideia é oferecer um salário de 1 ano com renovação automática diante de cumprimento de metas. Eu acho inteligente, não acho ruim, não. Se agora você dá um salário de 2 anos de cara para o treinador, você corre o risco do cara se acomodar. Não acho que o Felipe vai se acomodar, mas você tem sempre esse risco. E segundo, você praticamente se obriga, se algo não der certo, a pagar uma multa rescisória. Então, acho que o melhor é você realmente fazer um contrato de 1 ano, pagando bem e botando já as cláusulas de renovação automática. Vamos ver o que o Boto vai fazer. O Boto tem também o Arrascaeta para resolver. Arrascaeta que está voando, jogando uma barbaridade. E também está ganhando muito menos do que ganham, por exemplo, o Jorginho. Talvez até o Saúl, porque veio lá da Europa. O Samuel Lino, são jogadores que vieram do futebol europeu. Então, tem salários em níveis de futebol europeu. Acho que ele vai precisar encostar o Arrascaeta aí. E tem o Pedro depois, né? Em sequência tem o Pedro. O Pedro é o que tem o contrato mais longo. O Pedro vai até o final do ano que vem. Não, acho que vai até o outro. O Pedro ainda tem 2 anos de contrato. Agora, são, nesse momento, as principais missões, já que o Flamengo não tem mais ninguém para contratar na janela. Vamos ver como isso vai acontecer. Acabou, neste momento, o primeiro tempo. Não tem nada ainda aqui, pelo menos na tabela do GE, ainda não tem nada. Vamos, então... O Luciano Barreiro me pergunta: será que o domingo o Flamengo vai com titulares ou vai mesclar por causa da Libertadores? Eu acho que ele vai com titulares. Eu acho que os titulares que não jogarem é porque estão com problemas. Eu não acho que ninguém vai ser poupado. O Jorginho está com dores. Não faz sentido você escalar o Jorginho. O Varela voltou com uma pubalgia. Não faz sentido você encarar o Varela. Mas eu acho que De La Cruz jogando e Emerson Royal jogando, não tem problema nenhum. Claro que o Jorginho é melhor do que o De La Cruz. Mas, porra, De La Cruz, jogando os 90 minutos, tem condição de fazer uma boa partida. Fez uma boa partida contra o Grêmio, né? Aliás, depois que ele saiu, justamente o meio-campo piorou, porque o Everton Araújo entrou muito mal. Então, mas não acho que vai ser time de reserva, não. Acho que é o time titular. Talvez só com essas 2 mexidas. Não sei como é que terá chegado o Samuel Lino. É a única dúvida que eu tenho. Agora, Monteiro, RMP, por favor, manda um recado para a torcida do Galo. Se qualquer um tratar mal o Zico, Júnior ou qualquer jogador dessa geração, não entra no Fla. Sampaoli humilhou o Éder e foi contratado. Que vergonha. É verdade. É verdade. Então, rapaz, um clube contratar o Sampaoli pela segunda vez, para mim, é uma daquelas coisas inexplicáveis. Inexplicáveis. O Haroldo Monteiro conclui dizendo: vocês nunca mais na história do Galo vão ser respeitados. Eu acho realmente uma coisa... O São Paulo é um enganador, gente. Ele é um enganador. Porra, o clube já passou por ele, já viu que ele é um ganhador, ganhou um campeonato mineiro só com ele. Aí vai buscar de novo do que ele faz fora do campo. Mas dentro do campo é muito mais técnico. Sim, eu não acho que o Abel hoje em dia seja mais técnico que o Felipe Luiz. Sinceramente, não acho. Mas concordo com você que tudo que o Abel já fez o habilita a ganhar bem mais do que o Felipe Luiz. Concordo com você. Concordo. Mas acho que o Felipe tinha que estar, pelo menos, numa faixa dos 2 milhões, que é a faixa onde se contrata técnico de ponta. Se o Felipe sair e o Flamengo quiser buscar um técnico de ponta, ele vai pagar, no mínimo, 2 milhões. No mínimo. O velho tricolor aparece aqui, RMP, mito, fenômeno, obrigado. O velho diz que odeia a data FIFA, eu também. O Amarildo só o ponto. Eu só acho o seguinte: quando o Pulgar estiver liberado, e o Pulgar, aliás, sexta-feira, é amanhã. Amanhã ele vai fazer uma ultrassonografia do pé para ver se a fratura está totalmente consolidada. Se estiver, ele muito possivelmente volta ainda no mês de setembro. Agora, se ainda tiver alguma rachadurazinha ali, alguma fissura, aí talvez vá para outubro. Mas quando o Flamengo tiver Pulgar, De La Cruz, Saúl e Jorginho,
Flamengo tem que fazer um rodízio entre eles. Seria a coisa mais salutar para o Flamengo. Foi para isso que o Flamengo contratou esses jogadores, para poder ter esse rodízio. Senão, vai começar a estourar. O Amarildo diz que o técnico do Chelsea, o Flamengo até hoje, não sei se lembra, não. O Paulo Roberto diz, alto lá! Felipe Luiz está começando agora, não pode ainda ganhar igual ao Abel. Não estou falando de ganhar igual, mas eu acho que tem que ganhar num patamar de técnico de ponta no Brasil. O Abel é o mais bem pago. O Fagner diz, grande dia. Fagner, não vou entrar em política aqui, porque senão o chat vai virar uma pancadaria monstruosa. Complementar aí, né? Cara, eu acho que o Flamengo não tem que se preocupar com o Andrés Pereira, não, pô. Olha o time que o Flamengo montou aí. Não faz sentido nenhum. Está se preocupando, né? Que o André já assinou com o Palmeiras. Mas, na verdade, não é nem a torcida, né? Que tá se preocupando. É a pergunta dos repórteres, né? Que deixou os palmeirenses aí, tipo, entre aspas, né? Assustados, porque, tipo assim, eles estão, pô, você tá falando que o cara entregou naquela vez, agora ele pode entregar de novo. Que tá se especulando aí uma final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, e ambos disputam aí, né, o brasileiro ponta a ponta. Mas eu acho isso também, assim, um lado profissional, gente. A gente tem que ser profissional, porque pô, o time do Flamengo, velho. O Flamengo vai se preocupar com o quê, velho? Cara com meio de campo com Saul Niguez, Jorginho, o Pulgar que está voltando, Carrascal, qual outro? Arrascaeta, Dela Cruz. Cara, não, deixa o menino lá, deixa ele viver a vida dele, é um bom jogador, vai viver a vida dele em paz. Claro, né? Tem que desejar coisas boas às pessoas, independente do que a pessoa seja amigo ou inimigo, tem que desejar sempre o bem, né? E o Felipe Luiz contou com novidade no treino, né? De ontem. Carrascal, Prata, Samuel Lino e Vina, né? Se reapresentaram depois da data FIFA, participaram das atividades no Ninho do Urubu. O Rubro Negro se prepara para encarar o Juventude domingo, né? Às 16 horas. Esse jogo acho que vai passar na Globo, viu, pessoal? Canal aberto. Se eu não me engano. E por outro lado, né? Por outro lado, 4 jogadores não tiveram à disposição, segundo o site GE. Pulgar em recuperação de fratura no pé direito. Está fora do confronto, né? Isso é fato. Alexandre, Jorginho e Varela serão reavaliados até sábado, mas não deve seguir viagem para Caxias do Sul. Alexandre, né? Por vez, tem lesão na panturrilha esquerda e faz trabalhos com a fisioterapia. Enquanto isso, Varela trata uma pubalgia. Já Jorginho até treinou com o grupo na reapresentação do elenco. É dúvida por dores na coxa esquerda. Minutagem na data FIFA, né? Carrascal foi o único convocado do Flamengo que não entrou em campo. Ele ficou no banco nos 2 jogos da Colômbia, né? Já Prata, Samuel Lino, Vina estiveram entre os 11 iniciais no segundo compromisso por seus respectivos países, né? E Arrascaeta, né, e Varela, que já haviam retornado, foram titulares no Uruguai, no primeiro duelo também, né? Para Arrascaeta vai jogar. Arrascaeta vai jogar. E aí, pessoal, assim, eu vou voltar a falar do assunto aí. Eu acho isso um erro da mídia, realmente, sabe? Independente que a mídia seja carioca ou paulista. Eu não estou aqui defendendo o Andrés, nada. Estou falando a verdade. Por exemplo, sou jornalista, cara. Eu sabia que os caras iam. Eu assistia a coletiva. Eu sabia que os caras iam falar nisso. Eu sabia. Até porque a mídia vive disso, né, pessoal? Jornalista vive disso, né? De momento, de hype, de ciclos, né? Então, quando ele faz a pergunta daquela ali, ele, não, sou o Torão, fiz a pergunta mesmo que ninguém teve coragem de fazer. Mas o cara foi até educado, né? Como eu também vi, ele falou, né? Que isso ficou no passado. Aí depois fizeram outra pergunta, da mesma pergunta. Eu falei, caraca, mano, já fizeram a pergunta, repetiram essa mesma pergunta. Mas, cara, o time que o Flamengo tem, a torcida do Flamengo não está preocupada com isso.
Quem tá preocupado, como a gente vê, aí é a própria mídia paulista, porque o medo deles é o quê? Pô, o cara é profissional, pô. Eles estão achando que o cara vai entregar agora o jogo pro Flamengo? Cara, eu acho isso uma falta de respeito com o atleta, porque a gente tem que respeitar o atleta, até porque dentro do Flamengo tem jogadores também de níveis absurdamente altos. Não me recordo de algum jogador que está no Flamengo de ter passagem pelo Palmeiras. Não me recordo, deixa eu ver. Não, tem nenhum, né? Nenhum jogador. Se eu não me engano, não tem nenhum jogador. E que tivesse, a gente não tem nada a ver com isso. O cara que está dentro do clube, o cara tem que ser profissional e acabou. O cara não tem que estar se preocupando com o passado, não. Mas fica aquela rusga, né? A torcida do Flamengo, mesmo com o caso do Gerson aí também, né? Ficou ali meio bolado com o Gerson, mas vida que segue. O Flamengo não precisa se preocupar com. Não, o Flamengo tem um timaço mesmo. Tem 2 times que dá para ganhar qualquer título aí brasileiro e título de repente aí de Intercontinental, Libertadores e tal. Tu é louco, o time é muito forte. Beleza? Pessoal, sobre o Felipe Luiz e a questão do aumento, isso aí fica pro Boto, cara. O Boto, o Felipe Luiz tem que ganhar mais, ganhou já os campeonatos, já mostrou, né, que é um excelente treinador. Tem um baita de um time na mão também, né? Tem que admitir. É um dos melhores, melhores elencos aí da América Latina. Não só do Brasil, da América Latina, pessoal, do continente, né? Então, fica aí ao BAP e ao Boto isso aí. Eu sou só um torcedor, beleza? Um espectador. Tamo junto e até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, pessoal. Deixe seu like, comente as suas opiniões nos comentários, beleza?